A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 209 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, estamos chegando aí, no meio do livro do profeta Isaías. Temos progredido muito bem, Andamos um bom pedaço já. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 25 do profeta Isaías até o capítulo 28. Amém? Se você ainda não fez a leitura da sua porção, separe um tempo neste domingo, Acredito que você não vai gastar aí mais de 15, 20 minutos, não. É bem rápido. Medite na palavra do Senhor, analise aquilo que Deus quer falar com você, E creio que Ele vai te abençoar. O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 28 e no verso 16 do livro do profeta Isaías, que diz assim: Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. É pedra já provada, amados? Bom, nós vimos ontem, que Isaías vinha na sequência de profecias que Deus lhe estava entregando, que eram sentenças de castigo já no nível global, no nível mundial, e não só focado para a nação de Israel ou para as nações vizinhas, não. Então, ou seja, Deus tinha castigos para os povos daquelas regiões naquela época, e Deus também já tinha separado castigos para nações futuras, Nações que, por exemplo, no nosso tempo têm se prontificado de uma maneira contrária à palavra do Senhor. Hoje é dia 28 de julho e essa semana nós tivemos aí o início das Olimpíadas de 2024, e uma das afrontas foi aí a abertura, onde eles representaram a ceia do Senhor de uma forma completamente corrupta. Deus não vai deixar essas coisas impunes, sem avaliações, de maneira nenhuma. Deus não vai, amados. Pode confiar. Então, o Senhor tem juízos particulares e tem juízos coletivos. Então, nós continuamos no capítulo 24 em seguinte, com algumas dessas sentenças. Mas entre essas sentenças, eu queria destacar 3 canções ou 3 cânticos, 3 louvores que Isaías cantou, durante essas sentenças. O que mostra que enquanto Deus está castigando os ímpios, Ele continua salvando e abençoando os justos. Então vale a pena, mesmo nesse mundo corrupto e enganoso em que nós estamos inseridos, vale a pena ser fiel a Deus, Porque embora Deus vai castigar e julgar os ímpios, com certeza Ele tem algo separado para abençoar as nossas vidas. O primeiro cântico se encontra no capítulo 25, onde o Senhor dá a Isaías um cântico de louvor pela misericórdia divina. Porque o mesmo Deus que castiga o seu povo pelo pecado é o mesmo que tem misericórdia e salva o seu povo do próprio castigo que ele lançou, E ali, nesse cântico, no cântico de louvor, há uma promessa. E a promessa se encontra lá no verso 6, que diz assim: O Senhor dos Exércitos dará nesse monte um banquete para todos os povos. Então, há uma promessa de um banquete. E nós, que somos cristãos, aguardamos esse banquete celestial. Agora, olha que coisa interessante. Juntamente com esse banquete, com certeza haverá uma festa. Por quê? A festa não é um local onde você chora. É um local onde você sorri. É um local onde as pessoas tentam te alegrar. E o verso 8, do capítulo 25 ainda, continua com essa promessa e diz assim: tragará a morte para sempre. Ou seja, a morte já não vai existir mais. E assim, o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo,
porque o Senhor falou. Observe que Deus prometeu lá em Isaías um banquete para todas as nações, prometeu extirpar a morte, acabar com a morte, e ele prometeu enxugar de todos os olhos as lágrimas. Olha que coisa interessante, essas promessas são promessas que estão lançadas no Novo Testamento, lá no livro de Apocalipse, no final dele, né? Aonde o Senhor vai preparar um banquete para o seu povo, né? E aonde o Senhor ali enxugará dos nossos olhos toda lágrima, vai tirar o nosso sofrimento e não haverá mais morte, né? Que é quando nós estaremos com o Senhor para sempre. Então Isaías já via tudo isso. Olha que coisa magnífica. O Senhor já vinha revelando para Isaías coisas do seu tempo e coisas que iam muito além do seu tempo, né? Então são promessas infalíveis. Observe que Isaías nunca esteve com João, né? E mesmo não estando com João, o Senhor revela a mesma coisa para um homem e confirma para outro homem, né? Lá no capítulo 26, nós temos o segundo cântico do profeta Isaías, que é um cântico de confiança na proteção divina. Então, se primeiro nós cantamos a misericórdia de Deus, agora devemos cantar a nossa própria confiança, declarar, né, quanto nós confiamos no Senhor. E esse cântico de confiança continua declarando a respeito dessa promessa futura, porque ele diz assim: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, na qual Deus põe a salvação como muralha de defesa. Então haverá um dia em que nós estaremos nessa cidade, e essa cidade vai representar a nossa salvação, e não haverá ninguém que vai poder entrar nessa cidade como se fazia antigamente no tempo de guerra, né? Se invadiam as muralhas, derrubavam as muralhas, e ali os povos eram castigados. Não será assim no dia que o Senhor vier salvar o seu povo, né? O Senhor mesmo nos protegerá na nova cidade santa, né? Na cidade de Jerusalém. Bom, o terceiro cântico é um cântico maravilhoso. Ele é um cântico de salvação, né? E Isaías, ele canta esse cântico para mostrar para nós como Deus deseja salvar o seu povo, né? Do próprio castigo que ele determinou, e ao mesmo tempo livrar o seu povo dos seus inimigos, certo? Lá no capítulo 27, Deus mostra então como ele ama o seu povo e como essa salvação que nós acabamos de falar vai se concluir, né? Como ela vai se concretizar na vida do povo de Israel. E capítulo 27, verso 6, ele diz assim: virão dias em que Jacó lançará raízes, e Israel florescerá e brotará, e encherão o mundo de seus frutos. Observa que Deus está falando que no dia que essa salvação chegar, no dia que essa restauração chegar para Israel, Israel vai ser como uma planta nova, uma planta que vai florescer, né? E observa que os frutos de Israel não vai encher somente Israel, mas os frutos de Israel vai encher o mundo. Então, ou seja, a salvação que Deus prometeu para Israel agora vai se ampliar para todos os povos. E olha que verdade que é essa mensagem. Essa planta já frutificou para nós. Nós já estamos desfrutando do fruto da salvação de Deus. Então, ou seja, as raízes da vitória de Israel já estão espalhadas pelo mundo, né? Através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lá no verso 13 ele diz: naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Essa promessa já se cumpriu e essa promessa se cumprirá novamente. Ela já se cumpriu porque quando o Senhor libertou Israel da Síria e Judá do cativeiro babilônico, eles puderam regressar para Jerusalém e voltar a adorar a Deus no Santo Monte, né? E também no Santo Templo. Então, em parte, essa promessa já se cumpriu sobre a vida de Israel, mas em partes essa promessa vai se cumprir novamente quando o Senhor voltar a reunir, né, todo o seu povo para que todos juntos possamos adorá-lo naquela grande ceia que nós acabamos de ver agora, né?
O capítulo 28, então, ele vai ser inaugurado com o término dessa sentença global, né? E agora o Senhor ele vai lançar uma nova sentença sobre Efraim, né? Uma das tribos de Israel que não estava valorizando, né? Assim como todo Israel, a palavra do Senhor Jesus. Mas o Senhor também lança uma certa sentença sobre os moradores de Jerusalém, né? Qual era o problema deles? O mesmo de Efraim e o mesmo de Israel, a desvalorização da santa palavra de Deus. Qual é o problema do homem hoje? A desvalorização da palavra de Deus. O homem não liga para a palavra de Deus. O homem despreza a palavra de Deus. Enquanto a palavra de Deus está trazendo salvação e restauração para ele, certo? Se você ler o capítulo 28, você vai reparar que eles tratavam as mensagens de Isaías, principalmente, como que se Isaías estivesse falando coisas muito simples, muito básicas, direcionadas a uma criança. Então eles consideravam as mensagens de Deus pela boca de Isaías como mensagens imaturas, mensagens que não tinham valor. E é assim que o povo tem tratado hoje as mensagens que eles têm ouvido, os textos que eles têm lido, porque eles pensam, eu já ouvi isso, se eu já sei, eu já aprendi, e ela não dá valor. E ela acha que Deus não está falando com ela, Deus não está repreendendo, Deus não está corrigindo, quando na verdade o Senhor está. Então nós vamos ver que isso terá um peso muito grande, porque lá no capítulo 28, verso 22, Isaías diz assim: e agora parem de zombar, para que as correntes, para que as correntes que os prendam não se tornem ainda mais fortes. Então ele está dizendo, olha, vocês já estão presos, o decreto do cativeiro já está aí. Lembra que nós estamos falando muito disso, do cativeiro, eles estão indo para lá, né? Então, ele estava falando, já estão presos aí, ele está falando. Se vocês continuarem a zombar, o cativeiro de vocês podem piorar. E olha o que ele diz em seguida: porque já ouviu o Senhor dos Exércitos falar de uma destruição, e essa está determinada. Sobre quem? Somente sobre Israel, Jerusalém, a Babilônia, a Síria, que era o povo ali daquela região da época? Não, sobre toda a terra, né? Então o capítulo 28 vai terminar com essa sentença, vamos falar assim, uma profecia temporária global, né, em nível global, e ele vai agora começar a se concentrar novamente em seu povo. Mas dentro do capítulo 28 está o nosso devocional, que é um texto maravilhoso, que enquanto Deus está condenando os ímpios, o Senhor está salvando os justos. E olha o que ele diz no capítulo 28, verso 16: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Quem é essa pedra? Deus está colocando uma pedra em Sião. Quem é essa pedra? Essa pedra não é uma matéria. Essa pedra é uma pessoa. Nós já falamos sobre essa pedra angular lá no livro dos Salmos, né? E novamente Deus usa outra pessoa, né? Outro meio para falar da mesma pedra. Quem é essa pedra? Essa pedra é Jesus. Então Deus colocou uma pedra em Sião, ou seja, Deus colocou Jesus. O que seria uma pedra para Israel? Um fundamento, uma coluna, uma base que sustenta todo um edifício, né? Então Jesus é o nosso alicerce, Jesus é a nossa base. Agora preste atenção que essa pedra já foi provada, ou seja, ela já passou no teste e ela suporta todo o peso que vai ser posto sobre ela. Diferente de qualquer outro fundamento que as pessoas possam querer se firmar, dinheiro, riquezas, homens, empresas, trabalho, não se firme nessas coisas. Essas coisas são importantes, são necessárias, mas elas não podem ser a sua base. Essas coisas não podem ser a minha base. Minha casa, o meu carro, a minha capacidade, a minha faculdade, a minha formação. Essas coisas são meios pelos quais Deus tem nos abençoado, mas elas não são a nossa base, não. A nossa base
tem que ser Jesus. É Ele quem nos sustenta e é Ele quem nos mantém firmes. Então ele diz: eis que ponho em si uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Observa os adjetivos que são dados à pessoa de Jesus. Então, ou seja, é uma pedra que sustenta todo o restante da casa. É uma pedra que tem valor diante de Deus e que os homens não têm dado valor, zombando, desprezando, rejeitando. Mas para nós é uma pedra preciosa. E olha, preste atenção, aquele que crê nessa pedra não foge, não teme e não se assusta no dia da dificuldade. Se você quer alguém em quem confiar, não faça como aquela canção do MPB brasileiro. Não confie em si mesmo, confie em Jesus. Ele é a tua rocha e Ele é a tua pedra. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar juntamente com você neste momento. Abra seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós buscamos o Senhor nessa hora, ó Deus, e clamamos pela tua misericórdia e pelo teu favor. Te pedimos que o Senhor venha nos abençoar, ó Deus. Te pedimos que o Senhor venha ter misericórdia de nós, porque carecemos da sua graça e do seu favor. Que cada um dos teus filhos que tem buscado, que tem clamado pela tua palavra, possa ser alcançado nessa manhã, nesse domingo, que possa receber a bênção, a cura que tanto tem esperado de ti. Mas que principalmente, Senhor, os nossos corações não sejam tão endurecidos como o do povo de Israel, que Isaías profetizava e eles não ouviam, Isaías falava e eles não criam. Senhor, ó Pai, faça do nosso coração maleável para a tua palavra, para que possamos ouvir a tua palavra, guardar e ser curados por meio dela. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa um joinha aí no vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem, né? Não descarte a mensagem de Deus para qualquer pessoa, valorize ela, né? Se você ainda não estiver inscrito no canal e quiser se inscrever, é só assinar aí tocar o botãozinho aí embaixo e ativar o sininho, amém? Assim todos os domingos, ou melhor, perdão, todos os dias estaremos aqui estudando a palavra do Senhor Jesus, amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo domingo.